Boa noite para todos vocês, gente. Que Deus abençoe a sua vida nessa noite de maneira grande e poderosa, no nome de Jesus. Nós vamos começar o nosso culto dessa segunda-feira, a nossa sala de oração. Hoje é a oração pela vida financeira, pela prosperidade. Se você ainda não preparou aí na tua casa, prepara um pouquinho de óleo, ou então um pouquinho de azeite, que representa o Espírito Santo, que simboliza a prosperidade. Eu vou consagrar o óleo, eu vou consagrar o azeite, e pela fé eu vou fazer a unção no alto da tua cabeça, para nessa semana que está começando, Deus te dar direção. E eu vou ungir as tuas mãos, para que em tudo que você colocar as tuas mãos nessa semana, tudo aquilo que você fizer nessa semana seja abençoado no nome de Jesus. Então, quem não preparou aí o óleo, o azeite, prepara, por favor, no nome do Senhor Jesus Cristo. Prepara também aí as pedrinhas. Nós estamos no propósito, na segunda-feira, da campanha de Davi. A Bíblia diz que Davi tomou as pedrinhas do ribeiro, as 5 pedras do ribeiro, e foi para vencer o gigante Golias. Você que preparou as pedras do propósito de segunda-feira, deixa aí com você no nome do Senhor Jesus. Amém? Nós vamos agora orar, nós vamos agora falar com Deus, nós vamos entrar em oração. E como eu sempre digo para você, eu não convido você para assistir a sala de oração, para assistir o culto. Porque você vir assistir, ficar olhando para a tela, não vai mudar a tua vida, sinceramente. Mas eu convido você para participar com a tua fé. Porque eu estou certo, eu estou seguro. Se você participar nessa noite com a sua fé, você vai ver a mão de Deus tocando no teu trabalho, tocando nos teus projetos, tocando na vida financeira. A porta que está fechada vai abrir, o impossível vai se tornar possível em nome de Jesus. Amém? Nós vamos agora entrar em oração. Você vai fazer aí da tua casa o teu santuário, o teu lugar de oração, o teu lugar de comunhão com Deus. Amém? Se você puder, você vai fechar os seus olhos, e nós vamos agora entrar em oração. Bispo, aqui onde eu estou, não dá para fechar os olhos. Então você vai elevar os teus pensamentos a Deus, você vai elevar os teus pensamentos aos céus, e você vai orar junto comigo. E já nessa oração inicial, a mão de Deus, o poder de Deus vai começar a tocar nos teus caminhos, a tocar na tua vida financeira e abrir portas, e quebrar travas, e cortar amarras espirituais para que você possa ir para frente, para que você possa prosperar no nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Vamos falar com Deus. Poderoso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, o teu Filho amado, Deus, é que nesse momento, meu Pai, nós nos colocamos na presença do Senhor em oração. E fazemos, meu Deus, em o nome do Senhor Jesus. Pois a tua palavra diz, meu Pai, que onde estiver 2 ou 3 pessoas reunidas no teu nome, meu Pai, o Senhor estaria no meio delas. O Senhor estaria presente, meu Pai. E nessa noite de segunda-feira, meu Deus, nós estamos aqui formando essa campanha de oração. Nós estamos aqui, meu Deus, formando esta corrente de fé. E nós estamos, meu Pai, no nome de Jesus. E eu tenho a certeza, Pai, que o Senhor está conosco aqui. Que o Senhor está no nosso meio, meu Pai. Ainda, meu Deus, que fisicamente estejamos separados, estejamos distantes, meu Pai. Porque nós temos pessoas aqui de todas as partes do Brasil nesta oração. Ainda que fisicamente separados, meu Deus, mas espiritualmente, nós estamos agora de mãos dadas. Espiritualmente, meu Pai, nós estamos unidos pela fé. E nesse momento, meu Deus, eu levanto a minha voz até os céus. Eu levanto, meu Deus, a minha voz até o trono do Senhor.
até o trono da tua graça, meu Pai. E eu oro, meu Deus, eu peço a tua graça, eu peço o teu socorro, eu peço a tua bênção, meu Pai, para cada pessoa que está orando junto comigo nessa noite de segunda-feira, meu Deus. Essa mulher que ora comigo, esse homem, meu Deus, que apresenta, meu Deus, a sua oração ao Senhor. Esta pessoa, meu Pai, que não vem, meu Deus, para a sala de oração para brincar, para descansar, meu Pai. Não, Senhor. Mas ela vem, meu Deus, porque ela precisa do Senhor. Ela precisa, meu Deus, da tua ajuda, do teu socorro, da manifestação do teu poder, meu Pai. Esta pessoa, meu Deus, que já não aguenta mais a miséria, já não suporta mais, meu Deus, o espírito da miséria, o espírito da derrota, o espírito da escassez dominando a vida dela, meu Pai. Esta pessoa, meu Deus, que está desempregada há meses, quem sabe há anos, meu Deus. Ela vem batendo portas, ela tem ido, meu Deus, por vários caminhos, mas, meu Deus, todas as portas se fecharam. Todas as portas se trancaram para ela, meu Deus. Oh, meu Pai, estende a tua mão nessa noite, Senhor. Ouve a oração desta pessoa e já nesta semana, meu Deus, abre a porta, Senhor. Abre a porta de trabalho, abre a porta, meu Deus, de crescimento financeiro, meu Deus. Essa pessoa que está trabalhando, meu Pai, mas o seu trabalho não prospera, meu Deus. Essa pessoa, meu Pai, que tem a sua empresa, o seu comércio, o seu negócio, meu Pai. Essa pessoa que é uma prestadora de serviços, essa pessoa que tem, meu Pai, o seu produto, a sua mercadoria, mas há muito tempo, meu Deus, ela está pagando para trabalhar porque os clientes foram embora, meu Deus. E quando ela chega a vender alguma coisa, ela não consegue cobrar, ela não consegue receber. Oh, meu Deus, eu clamo ao Senhor, meu Pai, porque é a promessa do Senhor, meu Deus. É a promessa da tua palavra abençoar o trabalho. É a promessa da tua palavra prosperar. A tua palavra vai dizer, Senhor, do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. É a tua palavra, meu Deus. E debaixo desta palavra, eu peço, meu Deus, abençoa o teu povo nesta noite. Debaixo desta palavra, desta promessa profética, meu Pai, de trabalho abençoado, de trabalho próspero, meu Pai, de alegria no trabalho, é que eu peço, meu Deus, desde já, Senhor, coloca a tua mão, Deus, a tua mão poderosa na vida desta pessoa e abençoa. Abençoa, meu Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo eu te peço. Faz a tua oração aí na tua casa, fala com Deus, conversa com Deus, fala com Ele da sua luta, fala com Ele da sua aflição, da sua necessidade. O Senhor Jesus Cristo, Ele disse assim: tudo o que você pedir na oração, crendo você vai alcançar, crendo você vai receber. Então conversa com Deus, conversa com Ele. Não fica preocupada, minha irmã, meu irmão, em falar palavras bonitas, em falar palavras difíceis. Abre o teu coração, fala para Ele: Pai, me ajuda, Senhor, eu já não sei mais o que fazer. Abre essa porta, meu Deus, que eu não estou conseguindo abrir. Muda essa situação que eu não estou conseguindo mudar. Fala com Deus. Ele ouve a tua voz, Ele ouve a tua oração nesta noite, Pai. A tua palavra vai dizer, Senhor, que desde a antiguidade nunca se viu um Deus que trabalha em favor dos que confiam nele. Oh, meu Deus, oh, meu Pai, ouve a oração dos que confiam no Senhor. Responde, meu Deus, cada pedido. Trabalha, meu Deus, no nosso favor. Que esses momentos, meu Pai, que nós iremos passar aqui
em oração, ouvindo a tua palavra, buscando um direcionamento do Senhor, meu Pai. Que o Senhor venha estar trabalhando na vida financeira, na vida profissional, nos projetos, meu Pai, de cada pessoa que ora comigo, meu Deus. Eu peço isso em nome de Jesus. Oro também, meu Pai, por aquelas pessoas que planejaram estar na sala nessa noite, mas que ainda não conseguiram chegar em casa, meu Deus. Meu Deus, eu oro por essa pessoa, Pai, que está tendo dificuldade para conectar, para entrar. Ela quer muito, ela precisa muito, mas ela não está conseguindo. Meu Deus, manda os teus anjos, Senhor. Manda os teus anjos, Pai, e ajuda, Senhor. Eu peço isso no nome do Senhor Jesus. E na certeza, meu Pai, na certeza que o Senhor ouve a nossa oração, na certeza, meu Pai, da vitória, da bênção nessa noite, eu já te agradeço, meu Pai, eu já te agradeço, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus. Abençoa o teu povo, Pai, para a glória, louvor e honra do teu nome, aleluia. Quando todas as portas do mundo estiverem fechadas, e você perceber que as verdades estão todas erradas, quando você não tiver no mundo nem mais um amigo, não tiver mais ninguém ao seu lado que te dê abrigo, só Jesus, só Jesus, só Jesus poderá lhe dar a mão. Só Jesus, só Jesus lhe dará a salvação. Aleluia, louvado só Jesus nos espera ansioso, de braços abertos. Só Jesus guiará nossos pés. Só Jesus guiará nossos pés aos caminhos mais certos. Basta apenas você aceitar as verdades sagradas. Estão todas escritas na Bíblia. E são confirmadas. Igreja. Só Jesus. Com toda a tua fé, chama por esse nome aí na tua casa. Só Jesus, só Jesus poderá me dar a mão. Só Jesus, é Ele que te abençoa nessa noite. É Ele que abre a porta para você nessa noite. É Ele que toca a tua vida e agora, em nome de Jesus, me dará a salvação. Louvado seja o teu nome, Jesus. Se você puder ir na tua casa, levante as tuas mãos para Deus. Você que crê no poder que há no nome de Jesus, levante as suas mãos e repita assim comigo: meu Deus, em o nome de Jesus Cristo, eu entrego, Pai, a minha vida financeira nas tuas mãos. Eu te peço, meu Deus, me abençoa nessa noite. Faz, meu Deus, aquilo que eu não posso fazer, Pai. Abre a porta que eu não posso abrir. Abre os caminhos que eu não consigo abrir. Eu entrego nas mãos do Senhor. E te agradeço
na certeza da minha bênção, na certeza da minha vitória. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E os que creem digam que assim seja. Amém. Graças a Deus, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Se você puder aí na tua casa, aplauda ao Senhor Jesus Cristo. Ao nosso Deus toda a honra, ao nosso Deus toda a glória, toda a adoração e toda exaltação em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Mais uma vez, gente, boa noite para todos vocês. Boa noite para você que entrou depois da oração inicial. Sejam todos bem-vindos à nossa sala de oração dessa segunda-feira. Eu tenho certeza que Deus já está tocando na tua vida financeira. Deus já está tocando no teu caminho, no teu projeto. Ele já está trabalhando no teu favor. Amém? Fica até o final do culto, não deixa nada te atrapalhar. Não deixa nada te atrapalhar. Não deixa nada tirar a tua atenção. Deus tem bênção para você nessa noite. Amém? Eu tenho uma palavra de Deus para entregar para você nessa noite, uma palavra de fé. Na verdade, o momento da palavra é um momento de orientação. É um momento que Deus está dando direção. Olha, vai por esse caminho, porque é por aqui que tu vai sair dessa situação. O momento da palavra é o momento que Deus está orientando você. Então eu tenho uma palavra de Deus para entregar para você. Quero mostrar para você também 2 testemunhos de milagre financeiro. Para você ver que Deus ele prospera. Que Deus ele prospera se você crer. Amém? E depois nós vamos orar muito forte. Eu vou orar em nome de Jesus e em ato profético declarar que toda trava, que todo bloqueio, que toda amarra, que tudo aquilo que tiver bloqueando o teu progresso, o teu crescimento financeiro caia por terra no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Tá todo mundo me ouvindo bem, gente? O som tá bom? Tá ouvindo bem aí na tua casa? Pessoal que tá aqui comigo na videoconferência, tá ouvindo bem? Tá chegando bem o som aí, vó, no Maranhão? Você tá chegando no Maranhão, então já tá todo mundo ouvindo. Glória a Deus. Você que tá pelo YouTube, tá ouvindo bem também? O pessoal que tá me acompanhando pelo YouTube, escreve aí no chat, escreve aí no comentário. Como é que tá chegando o som? Tá bem? Bispo, não tô ouvindo bem, o som tá baixo? Porque para mim aqui o som tá saindo bem. Espero que para todos. Amém? Gente, deixa eu só avisar uma coisa. Ainda que seja um ambiente online, isso aqui é uma igreja online. Então você que está em casa, você quer ficar mais à vontade, quer ficar sem camisa e tal, fecha a câmera. Por respeito às demais pessoas. Amém? Por respeito às demais pessoas. Ainda que estejamos online, mas é um culto online, é uma igreja online. Tá bom? Glória a Deus. Você que tem a tua Bíblia, se você tem uma Bíblia aí na tua casa, abre a tua Bíblia, por favor, no livro do profeta Isaías, no capítulo 1 e versículo 19. Profeta Isaías, capítulo 1, versículo 19. Se você tem uma Bíblia na tua casa, abre a tua Bíblia, por favor. Profeta Isaías, capítulo 1, versículo 19. Se você não tem a Bíblia, eu vou compartilhar a minha aqui com você. Isaías, capítulo 1, a partir do versículo 19. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela com você. Isaías 1:19. Pronto. Vai aparecer na tua tela. O texto sagrado vai dizer assim: se quiserdes
e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. O título dessa mensagem é O Convite à Graça. É o próprio Deus, através do profeta Isaías, manifestando a vontade dele para a tua vida. A vontade de Deus não é que você esteja desempregado. Essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus não é que você tenha que conviver com o espírito da escassez aí na tua vida. Quantas pessoas que elas estão convivendo com o espírito da escassez. Tudo para ela é escasso. A comida é escassa, a saúde é escassa, a moradia é escassa, o dinheiro é escasso. Essa não é a vontade de Deus. Que você esteja na miséria. Que você esteja humilhado, humilhada, por conta da sua situação financeira. Porque de todos os problemas que o ser humano ele pode enfrentar, a situação financeira precária é a que mais humilha. Porque, infelizmente, nós somos valorizados por aquilo que nós temos. Se você tem alguma coisa para oferecer, você vai ter voz. Sim ou não? Se você tem alguma coisa para oferecer, você tem valor. Mas quando você cai financeiramente, você não tem nada para oferecer. É a hora que você é humilhado. Eu me lembro que uma ocasião, quando nós estávamos pastoreando na cidade de São José do Rio Preto, aqui no interior de São Paulo, o pessoal que é daqui conhece. Eu me lembro que numa segunda-feira, na oração de prosperidade, na oração pela vida financeira, para você ver como é que a situação financeira precária, a pessoa é humilhada. Os amigos vão embora, às vezes até a família dá as costas. Eu me lembro que eu estava me preparando para começar o culto de segunda-feira, lá na cidade de São José do Rio Preto. E eu estava atendendo algumas pessoas ali antes do culto, ouvindo algumas pessoas. E em dado momento, um senhor, ele se colocou diante de mim e falou: bispo, me ajuda. Me ajuda, bispo, porque eu não sei mais o que fazer. Financeiramente, eu perdi tudo. Aquele homem, ele começou a buscar a Deus, ele não tinha nada. Escuta o que eu vou te falar. Ele começou a buscar a Deus, aquele homem não tinha nada. E dando ouvidos à palavra de Deus, seguindo a direção de Deus, Deus começou a abençoar. Porque é o que acontece. Tem muita gente que está procurando uma solução mirabolante para a sua vida. Não é com Deus que você vai ter solução mirabolante. Com Deus funciona da seguinte maneira. Você começa a dar ouvidos à palavra de Deus. Você começa a perseverar. Ele vai começar a abrir os teus caminhos. Ele vai tirar as pedras do teu caminho. Ele vai colocar a gente certa no teu caminho. Ele vai começar a trabalhar e pouco a pouco as coisas vão se ajustando. É o que eu sempre falo. Deus não faz mágica. Deus é Deus de milagres. Deus não faz mágica. E foi o que aconteceu na vida desse homem. Esse homem começou a participar ali dos cultos com a gente. E Deus começou a abençoar. E Deus deu para ele uma direção.
Você vê que a pessoa precisa da direção de quem? De Deus. Porque se você não tiver direção, você nunca vai chegar a lugar nenhum. Bispo, eu quero sair dessa situação que eu me encontro hoje. Desemprego, miséria, dívida, escassez, a minha vida financeira em bancarrota. Bispo, eu quero sair dessa situação. Você precisa receber direção. Porque se você não tiver uma direção, você vai lutar e não vai sair de onde está. Deus começou a dar direção para aquele homem e Deus deu uma ideia para ele. Às vezes, gente, uma ideia que o Espírito Santo te dá muda o jogo, muda tudo. E esse homem começou a preparar em casa uns peitos de frango temperado, condimentado, que ele congelava e ele saía e oferecia nos mercadinhos. Ele começou a vender um pouquinho ali, mas ninguém começa grande. Deus permite que você comece pequeno, para que você, na sua fidelidade, pela mão de Deus, você cresça. E aquele homem começou a crescer. Ele comprava ali, ele começou comprando por semana ali 10 quilos de peito de frango para poder fazer os condimentos ali para ele poder vender. E Deus abriu uma porta que esse homem conseguiu um contrato numa grande rede de supermercado e agora ele já estava comprando uma tonelada de peito de frango por semana, porque já era em grande escala. Só que aí veio o grande erro. Já estou bem. Já consegui o que eu queria. Agora eu não tenho mais tempo para quem? Para Deus. Não, agora não dá. Deus entende. Deus sabe de tudo. Deus sabe por quê. É sempre essa desculpa. Quando ele estava lá na lama, meu Deus, bispo, ora por mim, bispo, me ajuda em oração. Era nos cultos ali direto. Agora ele já não tinha mais tempo. Só que, gente, tudo que Deus faz é para a glória dele. Se você honrar a Deus, Deus vai te honrar. Mas se você deixar de honrar a ele, ele também vai deixar de te honrar. É bíblico. Ele disse, aqueles que me honram, eu honrarei. Mas aqueles que me desprezam, como é que eu desprezo Deus? Eu não tenho mais tempo para orar. Eu não tenho mais tempo para buscar Deus. Eu não tenho mais tempo para as coisas de Deus. Quando eu começo a desprezar a Deus, aí a coisa começa a afundar. Foi o que aconteceu com esse homem. Estava prosperando muito. E ele falou assim, bispo, lá em casa, todo final de semana era churrascada. Meu Deus, bispo, na churrascada lá em casa vinha gente de tudo quanto era lado. E agora ele já não tinha mais tempo nem para a esposa e para as filhas, porque tinha muitos amigos. Tinha que dar atenção a muitos amigos. A muitos amigos. Resumindo a história, perdeu tudo. Perdeu o contrato, perdeu a mulher, e também perdeu o dinheiro, e como o dinheiro foi embora, você acha que os amigos ficaram? Não ficou nada. Eu atendi esse homem, era mais ou menos umas 7 da noite, por aí, numa segunda-feira, e esse homem disse assim para mim, bispo, eu dormi aqui numa pensão aqui perto da igreja, e o dia inteiro a única coisa que eu coloquei no meu estômago foi um pingadozinho de café, porque eu não tenho nada. Olha o que acontece, gente, quando você dá ouvidos à voz de Deus, Deus vai te exaltar. Escuta o que eu estou te falando. Talvez você está aqui nessa noite, está humilhada. Está humilhado por conta da tua situação financeira. Quando você começa a dar ouvidos à voz de Deus, você pode ter certeza. Olha o que eu vou te falar. Pela mão de Deus você vai se levantar. Porque Deus quer que você vença.
Qual é o pai que quer ver o filho fracassado? Hã? Você que está aqui no culto nessa noite, você que é pai, você que é mãe, você tem prazer no fracasso do teu filho? Hã? Eu imagino que não. Quando você vê o teu filho fracassando, quando você vê a tua filha fracassando, puxa vida, você se sente muito mal. Se nós que somos falhos, queremos o melhor para os nossos filhos, Deus é pai. Já dizia a minha avó, Deus é pai, não é padrasto. Hã? Se nós queremos o melhor para os nossos filhos, Deus muito mais. Deus muito mais. Agora, eu preciso honrar a Deus. Eu preciso crer na palavra de Deus. O texto aqui está dizendo, se quiserdes. Vou fazer aqui uma pergunta. Quem quer prosperar? Escreve aí no comentário. Eu. Quem quer prosperar? Eu imagino que todo mundo. Escreve aí no comentário. Põe um joinha aí no emoji. Quem quer prosperar? Bispo, eu quero prosperar. Bispo, eu quero me levantar financeiramente. Eu quero que Deus abra a porta. Todos. Olha o que está dizendo a palavra. Darlene está escrevendo aqui. A dona Ana está escrevendo aqui. A Celina está escrevendo aqui. A Nizane. Todos querem prosperar. A palavra está dizendo, se você quiser, bispo, eu quero. Agora vem a condição. E me ouvirdes. Você vai comer o melhor dessa terra. Essa é a palavra de Deus. O Hélito está escrevendo aqui, eu quero. Deus te abençoe, Hélito. Olha que a palavra é bem clara. Você quer? Ah, eu quero. Então, a condição é você dar ouvidos à minha palavra. Isso é fé, gente. Fé não é pensar positivo. Fé não é abrir a boca e dizer, não, eu tenho muita fé em Deus. Fé, a verdadeira fé, que vai fazer Deus levantar você, que vai fazer Deus te exaltar, que vai fazer Deus entrar com providências para mudar essa situação, é você começar a dar ouvidos à voz dele. Se quiserdes e me ouvirdes, você vai comer o melhor dessa terra. E comer o melhor dessa terra significa prosperidade. Porque ninguém consegue comer o melhor na miséria. Consegue? Não consegue. Ninguém consegue comer o melhor dessa terra na miséria. Você vai lá no mercado, você olha o melhor. Puxa vida, eu queria levar isso daqui. Mas você leva aquilo que dá. Quando a Bíblia fala que você vai comer o melhor dessa terra, significa prosperidade. Deus abençoando o teu trabalho. Deus abrindo portas. Deus abençoando a tua vida financeira. Deus mandando clientes para o teu comércio, para a tua loja, para o teu salão, para a tua oficina. Deus mandando muito serviço para você. Comer o melhor dessa terra significa prosperidade. Mas a prosperidade, ela tem a condição. É você dar ouvidos à palavra. E aí que está o grande problema. Todo mundo quer prosperar, mas nem todos querem dar ouvidos à palavra. Em uma certa ocasião, os discípulos perguntaram assim, Senhor, quem são os salvos? E Jesus disse assim, poucos. E Jesus disse assim, olha, a porta é estreita. Se referindo exatamente a dar ouvidos à voz de Deus. A pessoa quer prosperar. Não, eu quero que Deus me dê um emprego, eu quero, puxa vida, a minha promoção lá no trabalho, eu quero o meu comércio crescendo. Eu estou mostrando para você a chave que abre essa porta. É você fazer conforme a palavra.
E não dá para falar de prosperidade, não dá para falar de obediência sem falar de dízimo e de oferta. É aí que pega muita gente. Porque a pessoa, ela quer receber de Deus, mas ela não quer fazer para Deus. E o versículo 20 vai dizer assim: mas se recusardes, eu não quero dar ouvidos à voz de Deus. Não, isso aí é mentira. Isso aí é engano. Não, 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 não. Isso aí é um ladrão. Esse aí está enganando. Eu estou mostrando a palavra para você. Mas se recusardes e fordes rebelde, o rebelde é aquele que o pai fala e ele não dá ouvidos. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor falou. Não adianta, gente, só oração. Não adianta só oração se não tiver ação. O nome já diz, oração. Você vai orar, mas tem que ter atitude da tua parte. E a atitude principal é você começar a dar ouvidos à palavra de Deus. Eu até separei aqui alguns exemplos bíblicos de homens que deram ouvidos à voz de Deus e foram muito abençoados. Abraão, Deus disse para Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para um lugar que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, te abençoarei, vou mudar até o teu nome. Abraão recebeu a palavra de Deus, ele creu naquela palavra. E ele fez conforme a palavra de Deus. E o resultado, Deus abençoou a Abraão, que até o nome dele mudou. Que até o nome dele mudou. Talvez o teu nome hoje é de fracasso. Deus quer mudar essa situação. Deus falou com Isaac. Isaac, não desça ao Egito, fica aqui. Mas, Senhor, aqui ninguém prospera, Senhor. Aqui ninguém consegue nada, Senhor. A terra está seca, está todo mundo morrendo de fome. E Deus falou assim, eu vou te abençoar aqui. A Bíblia diz que Isaac deu ouvidos à voz de Deus. E ele semeou ali onde Deus falou. E a Bíblia diz que ele colheu 100 por 1. Ele prosperou muito, muito, muito. Jacó, quando Jacó estava zerado, lá no meio do deserto, o travesseiro de Jacó era uma pedra. Se você tem um travesseiro aí na tua casa, tu tá melhor que Jacó. O travesseiro de Jacó era uma pedra. E Deus falou com Jacó. Deus mostrou para Jacó, olha, eu vou te tirar do chão e eu vou te levantar. Eu vou mudar essa situação. E Jacó deu ouvidos à palavra de Deus. E Deus abençoou tanto a Jacó, que o nome de Jacó mudou. De Jacó passou a se chamar Israel. Ou seja, Deus, ele quer abençoar a tua vida. Ele quer prosperar você. Mas, bispo, mas como é que eu vou prosperar? A tua parte é confiar. A tua parte é confiar. Faz a tua parte e deixa Deus fazer a parte dele. Faz a tua parte é confiar. A tua parte é dar ouvidos à palavra. Se você der ouvidos à palavra, Deus ele vai te exaltar. Ele vai te abençoar. A palavra está dizendo, se você quiser e der ouvidos, você vai comer o melhor dessa terra. Você vai comer o melhor dessa terra. Eu vou mostrar para você agora, eu já mostrei até algum tempo atrás esse testemunho, mas eu quero mostrar de novo porque tem muita gente nova aqui. Eu vou mostrar um testemunho lá de Goiás, de uma pessoa que, quando perdeu o emprego, ela falou assim, bispo, me ajuda, eu não sei o que eu vou fazer. E eu falei para ela, confia, confia.
Confia que o Deus que você está buscando, ele é fiel. E de desempregada, Deus deu para ela o próprio negócio. Eu vou mostrar para você um outro testemunho de uma pessoa que fez um voto com Deus, de uma oferta. E Deus fez retornar para ela 10 vezes mais. Para você ver que quando você confia de todo o teu coração, Deus, ele trabalha no teu favor. E se Deus trabalhar no teu favor, a porta vai abrir. Se Deus trabalhar no teu favor, o impossível vai acontecer. Mas Deus não vai trabalhar no teu favor porque você está precisando. Deus não vai trabalhar no teu favor porque tu está sofrendo. Deus vai trabalhar se você crer. Jesus disse, se tu podes crer, então tudo é possível ao que crê. Amém? Deixa eu colocar aqui esses dois testemunhos. Os dois testemunhos. E depois nós vamos fazer a oração. Forte pela tua vida financeira, no nome de Jesus. Deixa eu colocar aqui. Espera aí. Pronto. Deixa eu colocar o testemunho aqui no ponto. Preste atenção. Porque o Deus que abençoa essas pessoas é o Deus que quer te abençoar. É o Deus que quer te dar vitória também, no nome de Jesus. Amém? Vamos ouvir esses dois testemunhos de prosperidade. E depois nós vamos orar. Boa tarde, Bispo Marcos. É a Marisete, tudo bem? Bispo Marcos, quando eu fiquei desempregada, eu pedi para que o Senhor fizesse oração por mim. O Senhor fez uma oração maravilhosa, só tenho Deus a agradecer pela sua vida. E o Amém. Senhor chegou a falar que Deus ia abrir não uma porta, mas um portão imenso. Eu recebi aquela palavra. E mesmo eu desempregada, eu não deixo de ser dizimista. Amém. Sempre estou dizimando, sempre. De tudo que me passa nas mãos, eu venho dizimando. Eu nunca imaginava que eu ia trabalhar com pet shop. Deus me entregou um pet shop, Bispo Marcos. Amém. Hoje, para a honra e glória do Senhor, eu estou tocando um pet shop. E peço muito a sua oração também, para que Deus venha abençoar e para que Deus venha enviar muito cliente, porque foi uma grande bênção de Deus. Deus me entregou um pet shop todo montadinho, Bispo Marcos. Glória a Deus. Só para mim entrar e trabalhar. E eu só tenho Deus a agradecer. Hoje é o terceiro dia que estou trabalhando, e para a honra e glória do Senhor, está sendo uma bênção. Amém. Glória a Deus. Bom dia, Bispo, a paz do Senhor Jesus. Paz. Eu quero dar esse testemunho para que o pessoal veja que Deus é tão maravilhoso e que nós temos que além do dízimo, nós temos que participar também dos votos. Eu fiz o outro voto que o senhor fez a outra semana, Uhum. e não foi muito que eu doei, foi R$100. Mas só que desses R$100, Deus me deu 10 vezes mais. Ô, glória. Então, eu agradeço a Deus porque abriram-se as portas e agradeço as orações do Senhor. E se a gente devolver nosso dízimo, fazer nossas ofertas, nós estamos ajudando a salvar almas que estão perdidas. E o Senhor conseguir levar a palavra de Deus Amém. para quem está perdido. Não é, Bispo? Verdade. Então, que Deus abençoe o Senhor, a família do Senhor sempre. E sempre vou estar devolvendo meu dízimo e fazendo meus votos, em nome de Jesus. Amém. Boa tarde. Amém. Bom dia, Bispo. Glória a Deus. Presta atenção, gente. 2 testemunhos de 2 pessoas que têm algo em comum: fidelidade no dízimo. Você quer prosperar? Começa a dizimar.
Começa a dizimar. Você vai ver como é que Deus vai te prosperar. E eu estou falando isso, eu estou falando que você vai prosperar, não estou falando da minha cabeça. É promessa de Deus. É promessa de Deus que você vai transbordar. Começa a fazer o teu voto com Deus. Nós estamos nos preparando. Terça-feira que vem eu vou subir o monte para levar os pedidos. Faz o teu voto com Deus. Faz o teu voto com Deus. Usa a tua fé. Mas não faça porque o bispo está falando. Faça porque você crê na palavra. A palavra diz, se você der ouvido, você vai comer o melhor dessa terra. A Marisete, de desempregada, ela estava preocupada. Bispo, o que eu vou fazer agora? Eu não sei mais o que eu vou fazer. Confia, Deus vai e age. Explica, tem como explicar? Não, é Deus. A Darcy, a dona Darcy, dizimista, e ela faz os votos dela com Deus. Bispo, eu fiz o meu voto. E palavras dela, bispo, não era muito não, mas era a minha fé. Deus abriu as portas e voltou para mim 10 vezes mais. Você quer a bênção financeira? Eu vou fazer a oração. Mas tenha isso em mente, começa a dar ouvidos à palavra. Porque se ficar só na oração, vai continuar do mesmo jeito. E eu estou sendo muito honesto com você. Eu estou sendo muito sincero com você. Se ficar só orando, mas Deus fala, você não dá ouvidos, vai continuar do mesmo jeito. Mas eu digo para você, sem medo de errar. Se você começar a dar ouvidos à voz de Deus, tua vida vai começar a fazer assim, ó, degrau a degrau, passo a passo. Hoje você está lá no fundo. Deus vai colocar você lá no alto. Hoje você está humilhada. Deus vai te exaltar. Hoje você está aí triste. Deus vai colocar alegria. É como diz o salmista, quando o Senhor restaurou a nossa sorte, nós ficamos como quem sonha. Meu Deus, eu não acredito nisso. Creia, é o que Deus quer fazer na tua vida. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Nós vamos fazer agora a oração forte pela tua vida financeira. Quero orar por você que está desempregado agora. Quero orar forte por você que está aqui, bicho, eu estou trabalhando e eu quero que Deus abençoe meu trabalho. Eu quero orar por você que está aqui, você tem o seu negócio. Bispo, eu trabalho por conta. Eu trabalho por conta, bispo. Eu quero orar para Deus abençoar e vai chegar clientes. Os clientes que forem embora vão voltar. A porta que fechou, Deus vai abrir. Eu quero orar por você que está aqui, bispo, eu tenho causa na justiça, mas está amarrado, está travado. Deus vai colocar a mão, vai destravar no nome de Jesus. Amém? Se você tem o óleo, tem o azeite, segura aí na tua mão. Quem tem um pouquinho de óleo aí, ou um pouquinho de azeite, quem tem, pega aí na tua mão, por favor. Pega aí. Eu vou consagrar o óleo, vou consagrar o azeite nessa oração e vou ungir você no alto da tua cabeça, em nome de Jesus. Deus vai te dar direção. Eu vou ungir as tuas mãos para que tudo comece a dar certo a partir de hoje para você, no nome de Jesus. Amém? Se você tem o óleo, se você tem o azeite, levanta para Deus aí, por favor. Apresenta para o céu, na tua casa. Deixa eu abençoar o teu óleo, o teu azeite, para a gente fazer a unção no nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, no nome de Jesus Cristo, eu apresento, meu Pai, o azeite da unção, o óleo da unção, meu Pai. Senhor, consagra este óleo com teu poder. Consagra, meu Deus, este azeite com a unção do Espírito Santo. Que não seja, meu Pai, a partir de agora, mais um simples óleo, mais um simples azeite, meu Deus, mas que seja o teu poder. Que essa unção que eu vou fazer agora nessa mulher, que essa unção que eu vou fazer agora neste homem, seja a unção de prosperidade. Seja a unção, meu Deus, para tirar o espírito da amarração, o espírito da escassez, o espírito da miséria. Consagra, meu Deus, esse óleo, consagra esse azeite, meu Pai, com teu poder e com teu espírito. É o que eu te peço e te agradeço, em nome e para a glória do Senhor Jesus. E quem crê, diga amém. Amém? Em nome do Senhor Jesus, pela fé,
Eu unjo agora o alto da tua cabeça com a unção da prosperidade, com a unção para repreender o espírito da miséria. Recebe em nome de Jesus essa unção no alto da tua cabeça. Do óleo que você tem aí, coloca no alto da tua cabeça. Recebe essa unção em nome do Senhor Jesus. Eu unjo agora, pela fé, eu unjo agora as tuas mãos, com a unção de prosperidade, para que tudo comece a dar certo a partir de hoje na tua vida financeira. Coloca o óleo nas tuas mãos, passa as mãos uma na outra, no nome do Senhor Jesus. Recebe a bênção nas tuas mãos. Vai começar a dar certo, no nome de Jesus. Se você tem aí a pedra, pega aí a pedra, uma pedrinha na tua mão. Pela fé, eu unjo agora a tua pedra do propósito das 5 pedras de Davi. Eu unjo a tua pedra. O Deus que deu vitória para Davi diante do gigante, Ele vai te dar vitória. Ele vai te dar vitória, no nome de Jesus. Unge aí a carteira, unge aí papéis da dívida, currículo, a carteira de dinheiro, o cartão do banco, o número do processo da causa na justiça. Unge aí. Eu vou fazer a oração. Eu vou orar forte agora no nome de Jesus. Segura essa pedrinha aí na tua mão. Segura essa pedrinha aí na tua mão e você vai orar junto comigo. Eu vou orar forte e você vai pedir para Deus tirar toda a amarração do teu caminho, tirar toda a trava, toda a tranca da tua vida financeira. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. Segura essa pedra aí agora. Poderoso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, meu Deus, eu estendo agora a minha mão, meu Pai, e pela minha fé, eu estendo a minha mão para aqueles que creem. Pela minha fé, meu Deus, eu estendo a minha mão agora sobre a vida financeira dessa mulher, sobre a vida financeira deste homem, sobre o trabalho, sobre os projetos, sobre a vida profissional desta pessoa. Eu estendo a minha mão, meu Pai, e eu peço pela minha fé, meu Deus, entra agora, Senhor, com o teu poder, através, meu Deus, dessa unção de prosperidade, através da minha mão estendida. Meu Deus, entra com o teu poder agora no trabalho desta pessoa, entra com o teu poder agora na vida profissional desta pessoa, entra com o teu poder nos caminhos dela, nos projetos dela. Meu Deus, entra nos pensamentos desta pessoa, no emocional dela. Entra agora, Senhor, eu te peço, do alto da cabeça até os pés desta pessoa. Entra em forma de fogo agora, meu Pai, e toda força maligna, todo espírito imundo, todo espírito de derrota, todo espírito de amarração, todo espírito de miséria, toda força maligna, toda força de Satanás, meu Pai, que estiver amarrando a vida financeira desta pessoa, amarrando o trabalho dela, amarrando o crescimento financeiro dela, eu ordeno em o nome de Jesus Cristo, comece a sair agora, comece a desalojar agora, espírito maligno que vem atuando na mente desta pessoa, espírito maligno que coloca pensamento de derrota, pensamento de fracasso. É você, Satanás, que fala na mente dela que ela não vai sair dessa situação. É você que fala na mente desse homem que ele nunca vai conseguir se levantar. Eu repreendo agora todo espírito de derrota, eu repreendo agora todo espírito de fracasso, eu repreendo agora todo espírito de miséria da mente desta pessoa, do emocional desta pessoa, espírito maligno que coloca desânimo. Essa pessoa está desanimada, essa pessoa está pensando em desistir de tudo, ela está pensando em desistir da vida, porque você, Satanás, colocou dentro dela que ela nunca vai sair dessa situação, que ela nunca vai prosperar, que ela nunca vai se levantar. Espírito do desânimo, espírito da derrota, espírito da dúvida,
espírito do medo no emocional desta pessoa, eu te amarro agora, maldito, eu te amarro agora, maligno, e ordeno, sai do emocional desta pessoa, sai do corpo dela, espírito maligno, que vem colocando essa pessoa na miséria, através da saúde dela. Toda vez que aparece trabalho, ela fica doente, toda vez que aparece uma oportunidade, ela cai de cama, toda vez que aparece uma oportunidade para ela prosperar, para ela trabalhar, para ela fechar negócio, acontece alguma coisa e fisicamente ela fica mal. Eu repreendo agora todo o mal no corpo desta pessoa. Meu Deus, eu peço ao Senhor agora, envia, meu Pai, do teu poder, envia fogo do Espírito Santo, meu Pai, nos caminhos desta pessoa. Essa pessoa, meu Pai, que está amarrada, que está travada, meu Deus, que está trabalhada. Essa pessoa, meu Deus, que há muito tempo está desempregada, meu Deus, ela não consegue um trabalho, é porta fechada, é caminho fechado, é tudo trancado, é tudo dando errado. Ela vai para a entrevista, meu Pai, as pessoas gostam da qualificação dela, promete que vai chamar e nunca chama. Em nome de Jesus, eu repreendo agora espírito de amarração, espírito de trava, espírito de tranca, sai do caminho desta pessoa. Meu Deus, envia do teu poder, meu Pai, aí no trabalho desta pessoa, envia, meu Pai, fogo do Espírito Santo aí no comércio dela, aí nas vendas dela, na mercadoria dela, envia, meu Deus, do teu poder nos serviços desta pessoa que ela oferece, e toda inveja, todo olho grande, toda derrota, toda amarração, toda bruxaria, toda feitiçaria, toda magia, eu lanço por terra agora, Satanás, a tua força é quebrada, vai saindo da mente, vai saindo do corpo, vai saindo dos caminhos, vai saindo aí do local de trabalho, vai saindo do comércio dessa pessoa, da vida profissional dela, dos negócios dela, vai saindo dessa causa na justiça, vai saindo dos caminhos dessa pessoa, toda amarração, toda derrota, toda miséria, todo fracasso, toda força do inimigo, está em retirada agora pela minha fé, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, todo mal, diga comigo, saia. Toda amarração, toda derrota, toda trava, todo bloqueio, toda força do inimigo, saia da mente, do emocional, do corpo, dos caminhos, do trabalho, dos projetos financeiros desta pessoa, todo mal, sai agora, em nome de Jesus. Diga em nome de Jesus. Diga amarração, derrota, fora da minha vida. Fala com fé, fora da minha vida. Não volte nunca mais. Em nome de Jesus. Todo mal caiu por terra. Todo mal caiu por terra. Agora aí na tua casa, pede agora a bênção que você crê que Deus pode te entregar nessa semana. Pede agora pelo teu trabalho. Faz a tua oração agora. Faz a tua oração na tua casa. Você que está desempregado, fala, meu Deus, essa semana eu vou sair, Pai. Vai na minha frente, Senhor. Abre a porta. Pede pelo teu trabalho. Você que tem o teu trabalho, meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai, o meu trabalho vai começar a dar certo essa semana. Pede pelo teu comércio, pede pelo teu negócio, pede pelos teus serviços, pede pelas tuas vendas. Jesus disse que aquilo que você pedir na oração, crendo tu vai alcançar, crendo tu vai receber. Então, se você crer, não espere a minha oração somente, mas usa a tua fé. Usa a tua fé, pede a Deus, Ele ouve a tua oração, Ele ouve o teu clamor, Ele ouve o teu pedido, Ele te dá vitória nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, abençoa, meu Deus, a vida financeira de cada pessoa que crê. Abençoa, meu Deus, a vida financeira de cada pessoa que está orando comigo, meu Pai.
Coloca a mão do Senhor na vida dela, Pai. E que a porta de emprego abra nessa semana. Que ela já veja a partir de amanhã uma diferença lá no trabalho dela, meu Deus. Que ela já veja, meu Deus, a partir de amanhã, meu Deus, uma diferença lá na loja, lá no posto, lá no salão, lá na oficina, lá no quiosque de vendas, meu Pai. Que ela já veja uma diferença, meu Pai, o telefone tocando e as pessoas querendo contratar os serviços dela, meu Deus. Meu Pai, meu Deus, para abençoar, o Senhor me levantou, meu Deus. Eu estendo as minhas mãos, meu Pai, para a vida dessa mulher. Eu estendo as minhas mãos para a vida desse homem, Pai. E eu profetizo em nome de Jesus a bênção de prosperidade. Eu profetizo portas abertas na tua vida a partir de agora. Eu profetizo em nome de Jesus crescimento financeiro. Eu abençoo o teu trabalho. Eu abençoo a tua vida financeira. Eu abençoo o teu comércio. Eu abençoo os teus projetos. Se você crê, recebe. Se você crê, toma posse da tua bênção. Aleluia. Louvado, glorificado, magnificado. Bendito seja o nome de Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, meu Senhor Jesus. Eu tenho certeza, meu Pai, que o nosso clamor subiu até o teu trono. Que o nosso clamor subiu até o teu trono. E que os céus se abrem, meu Pai. E as bênçãos são derramadas sobre a vida desta pessoa. Seja abençoada. Seja abençoado. Aleluia. Obrigado, Jesus. Se você crê na tua bênção, se você crê na tua vitória, agradece a Ele aí na tua casa. Agradece a Ele aí na tua casa. Obrigado, Senhor. Eu tenho certeza que o Senhor já abriu a porta de emprego para mim. Obrigado, Jesus. Eu tenho certeza que o meu trabalho a partir de hoje vai ser de bênção. Que as minhas vendas vão crescer, que eu vou bater as minhas metas em nome de Jesus. Aleluia. Se você crê, agradece a Deus. Louvado, glorificado, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Eu te louvo, meu Pai. Eu bendigo o teu santo nome. Eu te agradeço. Nós vamos agora louvar a Deus. E você aí na tua casa, você vai fazer desse louvor, você vai pegar esse louvor para a tua vida. E quando você cantar esse louvor, você vai estar profetizando que tudo vai mudar a partir de hoje. Que a tua vida vai ser bênção. Que você vai ser a própria bênção. Você vai declarar: bendito eu serei, abençoado eu serei, abençoado eu serei. A situação muda, a situação muda e muda. E muda para a glória de Deus. Aleluia. Louvado seja o teu nome. Você vai louvar a Deus aí na tua casa. Você vai louvar profetizando. Se atentamente ouvir a Deus, e os mandamentos seus, obedecer. O Senhor meu Deus, o Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações, todas as nações, onde eu passar, eu não correrei atrás de bênçãos. Não correrei atrás de bênçãos. Aleluia. Sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, eu colocar a planta dos meus pés, sei que a sua bênção chegará. Que a sua bênção chegará. Profetiza na tua vida: bendito serei. Bendito serei na terra. Bendito serei. Bendito serei. Quando eu profetizar,
Sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei. Bendito serei no campo. Declara, abençoado eu serei. Bendito serei Por onde eu passar. Onde eu tocar. Abençoado será. Quando eu obedecer a sua voz, bendito serei na terra. Profetiza para a tua vida. Bendito que aonde você for vai ser abençoado. Onde tu colocar a mão vai ser abençoado. Onde tu colocar os teus pés vai dar certo. Oh, aleluia. Bendito serei. Bendito serei no campo. Oh, glória a Deus. Bendito serei. Bendito serei. Por onde eu passar. Onde eu tocar. Abençoado será quando eu obedecer a tua voz. Glória a Deus. Eu não correrei atrás de bênçãos. É a bênção que vai correr atrás de você. Sei que elas vão me alcançar. Quando você colocar os teus pés, vai ser abençoado. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a sua bênção chegará. Coloque a mão na tua cabeça e declara que você vai ser abençoado. Bendito serei, abençoado. Quando eu profetizar, sei que a minha voz será a voz de Deus. Declare para a tua vida, bendito serei. Bendito serei. Por onde eu passar. Onde eu tocar, abençoado será quando eu obedecer a tua voz. Bendito serei. Se você crê, profetiza para a tua vida. Profetiza que você vai ser abençoado. E você é abençoado a partir de hoje. Aleluia. Sei que a minha voz será a voz de Deus. Abençoado serei, declara. Bendito serei no campo. Bendito serei. Bendito serei. Por onde eu passar. Por onde eu tocar. Tocar abençoado será. Quando eu obedecer a sua voz. Aleluia. Obrigado, Jesus. Você crê, declara esse comigo. Abençoado eu estou. Fala com fé. Abençoado eu estou. Serei futuro. Bênção que recebe agora. Se você crê, diga: eu estou abençoado. Eu estou abençoado. Vai dar certo. Porque a bênção está comigo. A bênção está comigo. Declara: a bênção está comigo, a bênção está na minha vida, a bênção está nas minhas mãos, a bênção está nos meus pés. Aonde eu for vai ser abençoado, onde eu colocar as mãos vai dar certo, aonde eu colocar os meus pés vai ser abençoado, porque o Senhor já declarou. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Quem crê, diga amém. Diga amém, igreja. Diga glória a Deus. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Sejam abençoados. Sejam todos abençoados. Todos os que creem, sejam abençoados. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Olha para mim aqui, por favor. A partir de hoje, quando você abrir a tua boca para falar da tua situação, tu não vai reclamar mais. Porque reclamar é chamar demônios para tua vida.
Você está entendendo, sim ou não? Você não vai ficar dizendo, ah, eu não consigo nada. Não, não. A bênção está comigo. A bênção está contigo. A bênção está contigo. Adelino, a bênção está contigo, meu irmão. Aleluia. A bênção está contigo. Só creia. Gente, a bênção primeiro é espiritual. Primeiro eu creio que dentro. Está comigo. E quando eu vou nessa fé, Deus ele vai na minha frente. Aí a porta abre. O que estava dando errado começa a dar certo. Eu declaro em nome de Jesus para os que creem que essa semana vai ser uma bênção. Vai ser uma bênção. Você vai ficar assim, o que está acontecendo? É Deus. É Deus. E quando Deus age, não tem explicação. Ninguém explica a Deus, então só creia. Eu tenho certeza que Deus tocou na tua vida. Eu tenho certeza que Deus te abençoou. E que você vai sair dessa noite, desse culto, para começar a mudar essa situação. A Bíblia vai dizer assim, digo fraco, eu sou forte. A palavra vai dizer assim, Dona Maria José, tudo eu posso em Cristo que me fortalece. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Quando terminar o culto, se você puder, quem não puder faz amanhã. Mas quem puder fazer hoje, quando terminar o culto, você vai lá fora, vai pegar essa pedra, vai lançar ela e vai determinar a vitória que tu quer para a tua vida financeira. Davi lançou a pedra e o gigante caiu. Esse é ato profético. Você vai lá fora. Quando terminar o culto aqui, eu vou pegar a minha pedra, eu vou descer, eu vou lá no estacionamento, eu vou lançar a pedra, eu vou declarar a vitória que eu quero. Que eu creio que é sobrenatural de Deus que vai chegar. Amém? Ah, bispo, para mim aqui não dá para sair agora não. Tudo bem, amanhã de manhã você faz isso. Mas não deixa de fazer não. Esse é o propósito da campanha de Davi. Amém? Olha para mim aqui, por favor. Vou falar rapidamente da campanha do monte que nós vamos fazer terça-feira que vem. Terça-feira que vem vai ser dia 23. Terça-feira que vem, 23/9, 23 de setembro. Terça-feira à noite, eu vou subir o monte para levar os pedidos de oração daqueles que creem. Amém? Daqueles que creem. A Bíblia diz que Ana subiu até a casa do Senhor. Ana subiu até a casa do Senhor. E Ana clamou a Deus. Por quê? A Bíblia diz que Ana era estéril. E por conta de ser estéril, ela era humilhada. Humilhada. E a Bíblia diz que Ana fez um voto com Deus. Voto de fé. E ela disse, meu pai, se o Senhor me der um filho, varão, eu vou dar ele para o Senhor como oferta para te servir no templo. Mas tira essa vergonha da minha vida. Ana orou durante 25 anos e não acontecia. E quando ela fez o voto com Deus, veio a resposta. A Bíblia diz que Deus deu para Ana um filho, que foi o profeta Samuel. E quando Samuel nasceu, foi desmamado, Ana foi lá e cumpriu o voto. Pô, bispo, e agora? Como é que vai fazer? Ela foi lá e cumpriu o voto que ela fez com Deus. E diz a Bíblia que aquela mulher que era estéril, depois de Samuel, Deus deu mais 5 para ela. Ou seja, Deus abençoou 5 vezes mais. Você que crê e diz assim, Bispo Marcos, eu preciso de uma resposta de Deus para a minha vida. O que você vai fazer? Você vai pegar aí na tua casa, escuta o que eu vou falar, pra você fazer direitinho. Você vai pegar um pedaço de papel aí na tua casa, você vai escrever o teu pedido, a resposta que você quer. Bispo, a resposta que eu quero é para a vida financeira. Tu vai escrever. Perdão. Você vai escrever o teu pedido. E você vai fazer um voto com Deus de uma oferta. Não é troca com Deus, não, é voto com Deus. Essa oferta vai abençoar a obra, vai abençoar esse ministério.
A oferta de Ana abençoou a obra, porque dali nasceu o profeta Samuel. Só que Deus não deixou faltar para Ana, Deus deu 5 vezes mais. Se você crer, você vai fazer o teu pedido, você vai fazer um voto com Deus de uma oferta, mas não faça por fazer. É a sua oferta da tua fé. Eu estou falando para a pessoa que ela vai fazer uma oferta ou de 100 ou mais, porque tem gente que tem a fé para fazer com 100. Tem gente que tem fé para fazer um voto com mais. Ou com 50, ou com 30 reais, ou com pelo menos 23 reais, para todo mundo poder participar. Ah, bispo, eu não tenho nada. Não tem problema, você crê. Eu não estou falando para quem tem, eu não estou falando para quem pode, estou falando para você que crê. Você que crê que o Deus que deu a vitória para Ana, o Deus que respondeu Ana no voto, lá quando ela subiu na casa do Senhor, você crê que esse Deus vai te trazer resposta. Você pode não ter nada. Se você crê, eu vou fazer a oração. E aí na tua casa você vai fazer o teu voto com Deus. Agora preste atenção. Você vai escrever o pedido. A partir de quarta-feira, você já pode começar a enviar os pedidos. Não é para tu escrever texto no WhatsApp, não. Você vai escrever o pedido no papel, você vai tirar uma foto do pedido, vai pegar o celular, vai tirar uma foto do pedido. Pronto, tirou a foto do pedido, você vai entrar lá no meu WhatsApp, você vai mandar o teu pedido. Eu vou imprimir cada pedido eu vou imprimir. A partir de quarta-feira já pode começar a mandar. Você vai mandar de quarta até segunda-feira, dia 22. Ou então mais tardar na terça-feira pela manhã, porque é muito pedido para a gente imprimir. Se você deixar para mandar terça-feira à tarde, terça-feira à noite, eu vou ser sincero, nós não vamos imprimir. E eu quero levar todos os pedidos para o monte. Então, faz o teu pedido, tira a foto, manda a foto do pedido. Quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda ou até terça de manhã. E o voto, quando que você vai cumprir esse voto? Até segunda-feira à noite. Ou então até na terça de manhã. Você que crê. Bispo Marcos, eu sou obrigado? Não, você não é obrigado a nada. Ninguém é obrigado a nada. Você ofertando, você não dando nada, eu vou vir aqui do mesmo jeito para lutar, para levar a palavra para você, para que Deus mude a tua vida. Você não é obrigado a nada. É para aqueles que creem. É algo que Deus colocou no nosso coração e nós estamos orando, consagrando, jejuando e nos preparando para subir no monte. E ali nós vamos clamar, apresentando o teu pedido. E como Deus respondeu Ana no voto quando ela subiu na casa do Senhor, Deus vai responder na tua vida financeira. Deus vai responder na tua saúde. Deus vai responder na tua família. Faz o teu pedido e faz o teu voto com Deus. Pelo menos com a sua oferta de fé de 23 reais. Bispo, 23 reais para mim é uma oferta de fé. Você vai fazer. Porque Deus não vai te abençoar pela oferta A, B ou C, mas pela fé que Ele está vendo no teu coração. Amém? Você crê? Bispo Marcos, eu já estou no propósito do monte. Bispo, eu já estou no propósito do voto de Ana. Eu vou orar por você que já está. Bispo, eu quero entrar nesse propósito, porque eu quero resposta para a minha vida também. Para a minha saúde, para a minha família. Bispo, eu quero para a minha vida financeira. Se você quiser, você vai levantar a tua mão direita aí na tua casa. Eu vou orar por quem já está. Eu vou orar por você que quer entrar a partir de hoje. E você já vai preparar o teu pedido. Quarta-feira, a partir de quarta-feira em diante, você pode começar a mandar. E o teu voto a mesma coisa, no nome de Jesus. Levanta a tua mão direita aí na tua casa, você que crê. Você que quer fazer o teu voto com Deus, e eu vou orar no nome do Senhor Jesus Cristo. Nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, eu apresento na oração, meu Deus, aquelas pessoas que já estão nesta fé do monte. Aquelas pessoas, meu Pai, que creem que o Senhor não mudou. Que assim como o Senhor deu vitória para Ana, quando ela teve a fé, a coragem para fazer um voto com o Senhor, meu Pai, e o voto de Ana, meu Pai, não foi financeiro, não foi oferta, foi o filho que ela tanto sonhava. Mas o Senhor, meu Deus, não deixou Ana de mãos vazias. O Senhor trouxe resposta, meu Pai, e além de resposta, o Senhor abençoou Ana 5 vezes mais. E essa, meu Deus, é a nossa fé.
que na vida daqueles que creem, meu Pai, o Senhor vai responder, o Senhor vai se manifestar. E o voto, a oferta do voto que ela vai fazer, não vai faltar para ela, mas o Senhor vai dar muito mais e multiplicado. Eu abençoo, meu Pai, aqueles que já estão. Eu abençoo esta pessoa que hoje o Senhor tocou no coração dela e ela entra também nessa fé. E eu já te agradeço, Pai. Eu já te agradeço na certeza da vitória, na certeza da resposta, na certeza do milagre, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e quem crê diga amém. Amém? Eu vou colocar aqui na tela para você rapidamente, vou colocar aqui na tela para você o Pix da igreja. Anota o Pix da igreja. Nessa chave Pix, você vai enviar o teu voto. Nessa chave Pix, você vai enviar o teu voto. É um celular. 11 972 25 3106. Bispo, eu não tenho Pix, eu quero fazer o depósito. Então você vai fazer o depósito nessa conta do Bradesco. Tá aparecendo aí a conta do Bradesco. Mas se você tem o Pix, você pode fazer, você vai fazer pelo Pix, que vai direto para a conta da igreja. Vai direto para a conta da igreja. Faça de acordo com a sua fé. É o teu voto, não é comigo, não. É você e Deus. E assim como Deus deu vitória para Ana, ele vai te dar vitória também no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Bispo Marcos, eu acabei esquecendo de falar, isso é importante. Bispo, eu não sei escrever, bispo. Como é que eu faço? Como é que eu faço, bispo? Eu quero participar. Você vai fazer assim, ó. Você que não sabe ler, não sabe escrever, isso não é nenhuma vergonha, não é nenhum demérito. E nem por isso tu vai ficar de fora. Você vai pegar aí na tua casa, papel em branco, uma folha em branco, pode ser uma folha de caderno. Você vai tirar uma foto dessa folha em branco. Você vai mandar essa foto para mim. Porque você não escreveu aqui no papel, mas no teu coração tu tem o teu pedido. E Deus, ele vê o teu coração. Então é para todos. É para todos. É para todos. Não é para ninguém ficar de fora. Amém? Vocês entenderam, sim ou não? É para todos, é para abençoar todos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vou fazer a oração final. Eu termino o culto. Você vai descansar. Amanhã, 6 horas da manhã, quem puder, vem orar comigo. 6 da manhã, bota o relógio para despertar. Vem orar comigo, 6 da manhã. Bispo, para mim não dá 6 da manhã. Ora no horário que você puder. Mas não deixa de vir orar comigo amanhã. Amém? Quarta-feira, a próxima sala de oração, 8 da noite. E quarta-feira não é financeiro, não. Quarta-feira é cura. Cura dos enfermos. Quarta-feira, 8 da noite, sala de oração, cura dos enfermos, oração dos milagres e causas impossíveis. Todo mundo vai preparar o quê? Uma garrafa com água. Quarta-feira nós estamos fazendo a campanha dos 7 mergulhos de Naamã. Você que está doente, está enfermo. Você que tem familiares seus doentes, enfermos. Você que está passando um problema que é considerado impossível. Bispo, eu preciso de um milagre. Você vai preparar uma garrafa com água e vai trazer para o culto de quarta-feira. A Bíblia diz que Naamã era general do rei da Síria, homem poderoso, mas era leproso. O poder dele, o dinheiro dele não resolvia aquele problema, era impossível. Quando Naamã confiou na palavra de Deus, a Bíblia diz que Naamã mergulhou 7 vezes no Rio Jordão. E a carne de Naamã foi limpa. A Bíblia diz que a carne de Naamã se tornou como a carne de uma criança, de tão limpa que ficou. De tão limpa que ficou. Tão limpa que ficou. Então, prepara uma garrafa com água. Não precisa comprar não, enche aí na tua casa. Porque essa água de quarta-feira, pelo menos a água principal do culto, é para você banhar com essa água. Para você derramar toda na tua cabeça. É propósito de cura, propósito de milagre, propósito de causas impossíveis. Quarta-feira, 8 da noite. Eu vou pedir para você também, gente, se esse culto, se essa sala de oração está sendo bênção na tua vida, convida outras pessoas que você conhece, que está sofrendo e que está precisando. Você vai me ajudar a ganhar almas. Você vai me ajudar a ganhar almas. Convida outras pessoas. Fulana, olha, eu estou participando assim, assim, é uma bênção. Ah, eu quero participar, como é que eu faço? Passa o link para ela. Você vai ser bênção na vida dela.
Deus vai te abençoar muito mais, eu tenho certeza, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Nós vamos agradecer a Deus. Você vai descansar. A pastora está me lembrando aqui. Último domingo do mês vai ter batismo, hein? Todo último domingo do mês, batismo nas águas. Quando a pessoa entrega a vida dela para Jesus, o primeiro passo que ela dá é ser batizada nas águas. O batismo não é para você pertencer à igreja A, B ou C, não. É para a salvação da tua alma. Jesus disse, aquele que crê e for batizado será salvo. Último domingo, batismo nas águas. Amém? Glória a Deus. Você que tem foto da família aí, pega aí na tua mão. Quem tem foto da família, quem tem peça de roupa, pega aí na tua mão. Bispo, eu estou aqui com a garrafa com água para me beber, para consagrar. Pega aí no nome de Jesus, eu vou abençoar o que você trouxe para o culto para essa noite. Vou orar pela tua família. Termino. E você vai como? Abençoada. Abençoado descansar. Essa semana, em Maria Aparecida, que colocou a garrafa com água aqui, bem na tela aqui. Essa semana vai ser... Mas pode deixar aí, Maria. Deixa a garrafa aí. Deixa, pode deixar. Não tem problema, não. Essa semana vai ser de bênção no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Fecha os teus olhos, deixa eu orar pela tua família e você vai descansar, abençoada, abençoado, no nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai, no nome santo do teu Filho amado, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu apresento na oração agora, Pai, cada fotografia, cada peça de roupa, cada garrafa com água, Pai. Elementos que são apresentados agora e que representam a família. Senhor, visita cada pessoa, Pai, representada nesta foto. O filho, a filha, o pai, a mãe, o neto, o sobrinho. Toca na vida deles, Senhor, com teu poder e com teu espírito. Repreende, meu Deus, todo o mal, toda força maligna. Se tem algum familiar doente, enfermo, meu Pai, toca na vida deles, meu Deus. Aqueles que estão, meu Pai, em casa, aqueles que estão hospitalizados, cura eles, meu Pai. Cura eles com teu poder e com teu espírito. Liberta, meu Deus, aqueles que precisam de libertação. Aqueles que estão cativos de espírito, meu Pai. Liberta eles, meu Deus. Se tem algum familiar, meu Deus, em situação de perigo agora, em situação de risco, meu Pai, dá livramento, Espírito Santo. Livra de todo mal. Eu abençoo, meu Deus, todas as famílias representadas aqui nessa noite. Abençoa cada foto. Consagra, meu Deus, cada peça de roupa. Abençoa, meu Deus, essa garrafa com água. Quando esta pessoa vai beber desta água, usar desta água, que aconteçam os milagres, meu Pai. Que as bênçãos aconteçam, Pai. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Pai, obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo, por esse culto dessa segunda-feira. Obrigado, meu Deus, pelas orações, pela palavra que o Senhor nos deu, pelos testemunhos, pelas bênçãos derramadas, Senhor, e pela vida de cada pessoa aqui nessa sala de oração, aqui nesse culto online. Eu agradeço ao Senhor, meu Deus. O teu povo, Pai, vai sair agora. Eles vão sair agora, meu Pai, aqui da sala, aqui do culto online, meu Deus. Espírito Santo, guarda a vida deles, Senhor. Guarda a vida de todos eles, meu Pai. Guarda a casa deles. Acampa, meu Deus. Acampa os anjos do Senhor ao redor de todos eles. Anjos com espada desembainhada de fogo, Senhor. Dá para o teu povo, meu Deus, uma noite de sono abençoada.
porque eu sei, Pai, que essa semana vai ser de grandes vitórias, vai ser de grandes bênçãos para aqueles que creem, meu Pai, no nome de Jesus. Ore comigo a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. Amém. Amém. Que o amor do Deus Pai, a graça do Deus Filho e a presença do Espírito Santo resplandeça sobre a tua vida, hoje, amanhã e para todo sempre. E quem crê, diga: eu recebo, eu tomo posse da minha bênção. Amém. Graças a Deus, louvado, glorificado, bendito seja o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Ó, a bênção de Deus está na tua vida. Uma noite de sono abençoada para vocês. E essa semana, em nome de Jesus, vai ser uma bênção. Vai ser uma bênção para a glória de Deus. Amém? Ó, beijo no coração de todos vocês. Fiquem todos na paz, gente. Boa noite, bom descanso. Amanhã, 6 da manhã, quem puder, vem orar comigo. E quarta-feira, 8 da noite, se Deus permitir, nós voltamos. Amém?